Olá, com essa videoaula falaremos um pouco sobre o estudo das esferas. Então comecemos aí definindo o que vem a ser uma esfera. Esfera é o sólido geométrico formado pelo conjunto de pontos do espaço que estão a uma mesma distância de um ponto central, bem como o conjunto dos pontos que estão em seu interior. Então imaginemos aqui um ponto central. Se eu tomar o conjunto de pontos do espaço que estão a igual distância desse ponto central, e se além disso eu tomar os pontos que estão no interior, o sólido geométrico que nós obtemos a partir disso é o que nós denominamos de esfera. Bem, as bolas de futebol, de futsal, de basquete, as bolas de gude, por exemplo, são exemplos de esferas no nosso dia a dia. Então já dá para a gente perceber que nós vivemos rodeados de objetos, que têm o formato de esferas. Falaremos sobre os elementos principais da esfera. Para isso, então, vamos considerar essa esfera aqui do lado. Então a esfera ela possui os seguintes elementos. Toda esfera possui um centro, que é o ponto O que aparece aí na imagem. Toda esfera possui um raio, que eu chamo de Rzão. Esse raio é a distância do centro da esfera até sua borda. Nós temos aí representado na ilustração o raio da esfera. Além disso, toda esfera possui um eixo. Esse eixo ele é a reta que passa pelo centro da esfera. Então nós temos aí ilustrando um eixo dessa esfera. Imaginemos aí o eixo de rotação da Terra, por exemplo. Seria o equivalente ao eixo da esfera terrestre. Bem, toda esfera possui polos. O que são esses polos? São os pontos onde o eixo corta, toca a casca da esfera. Então nós temos aqui o polo superior e nós temos aqui o polo inferior. Além disso, toda esfera é caracterizada por ter um equador. O que é o equador da esfera? É exatamente a circunferência que você obtém pela interseção de um plano com a esfera, sendo que esse plano ele é perpendicular ao eixo, passando pelo centro da esfera. Então imaginemos um plano horizontal para ficar perpendicular ao eixo dessa esfera, cortando a esfera passando pelo seu centro. Esse plano, ao cortar a esfera, ele vai determinar o que nós denominamos de equador da esfera, que nada mais é do que esse círculo que nós temos representado aí na imagem em vermelho. Observemos que o equador da esfera ele é o maior círculo que você pode tomar na esfera. Isso porque, claro, ele vai passar num ponto, ele vai cortar a esfera num ponto em que o raio do círculo vai ser o raio máximo e vai coincidir com o raio da esfera. Bem, se nós quisermos calcular o comprimento do equador de uma esfera, é só a gente utilizar a fórmula do comprimento da circunferência de raio Rzão. Ou seja, o comprimento do equador de uma esfera é 2π vezes o raio da esfera. Bem, agora imaginemos que esse plano que intersecciona a esfera, ele é perpendicular ao eixo, mas ele não passa pelo centro. Bem, se ele não passar pelo centro, nós vamos ter então o que eu chamo de paralelo na esfera. O que é o paralelo? É qualquer circunferência obtida pela intersecção de um plano que seja perpendicular ao eixo com a superfície esférica, certo? Só que esse plano ele não vai passar pelo centro. Na imagem, então, nós temos aí em verde representando o que seria um paralelo dessa esfera. É claro que a esfera eu posso traçar nela infinitos paralelos, né? E ele recebe esse nome exatamente porque o paralelo ele fica de maneira paralela ao equador da esfera. O que dá para nós percebermos? Um paralelo na esfera ele é uma circunferência menor do que o equador, porque ele vai ter um raio menor, um raio Rzinho como eu estou chamando. De maneira que se eu quero saber qual é o valor desse raio Rzinho, a gente pode então aplicar o comprimento da circunferência, só que aí vai ser uma circunferência de raio Rzinho. De maneira que o comprimento desse paralelo será 2π vezes Rzinho. Ok, agora pensemos num caso em que a gente corta a esfera com um plano, só que esse plano ele não é perpendicular ao eixo da esfera. Esse plano ele vai passar pelo eixo da esfera. Se nós cortarmos a esfera com um plano vertical que passa pelo seu eixo, nós vamos ter o que nós chamamos de meridiano da esfera.
Então, o meridiano é a circunferência que você obtém pela intersecção de um plano que contém o eixo da esfera, intersecção esta com a própria esfera. Nós temos aí em destaque na imagem um meridiano dessa esfera. Observem que o meridiano da esfera ele tem o mesmo comprimento que o equador da esfera. Qual é a diferença? Para formarmos o equador, nós vamos ter então que o plano que corta a esfera é perpendicular ao eixo. E para formarmos um meridiano, esse plano ele vai passar pelo eixo. Como o meridiano tem o mesmo comprimento do equador, você pode calcular o comprimento do meridiano da esfera pela fórmula 2π vezes r, onde, claro, r é o raio da esfera. Então, esses são os principais elementos que compõem uma superfície esférica. Falaremos agora sobre área e volume da esfera. Bem, as fórmulas da área e do volume da esfera elas não têm demonstração matemática rigorosa a nível de ensino médio, porque elas abordam conceitos matemáticos que estão além de um ensino médio. Por isso, então, eu vou apenas apresentar as fórmulas da área e do volume de uma esfera. Bem, imaginemos aí uma esfera de raio R. Nessa esfera de raio R, a sua área da superfície, que é a área da casca esférica, como a gente chama, é 4π vezes o raio ao quadrado. Então aprendam isso. A área de uma esfera, 4π vezes o raio ao quadrado. Por outro lado, o volume da esfera, o volume ocupado por essa esfera, 4π r ao cubo sobre 3. Bem, então no estudo da esfera, essas são as duas fórmulas principais. A área, 4π r ao quadrado, o volume, 4π r ao cubo sobre 3. A gente vai agora fazer alguns exemplos para que a gente possa contextualizar melhor o assunto que estamos estudando. Bem, o primeiro exemplo, uma bola esférica tem raio de 10 centímetros. Determine na letra A a medida do seu equador. Bem simples, né? Nós já vimos que se essa bola tem raio de 10 centímetros, nós vimos que o equador da esfera é 2π vezes o raio da esfera. Então isso vai ficar 2π vezes 10. Ou seja, o equador desta esfera tem comprimento 20π. Eu posso deixar assim se eu quiser, ou se eu quiser trocar o π por 3,14, eu posso substituir 20 vezes 3,14, 62,8. Então esta esfera de raio 10 centímetros, ela tem 62,8 centímetros de medida, de dimensão do equador. A letra B, a área da sua superfície. Também bem simples. Nós vimos que a área da superfície esférica é 4π r ao quadrado. Então vai ficar 4π vezes 10 ao quadrado. Como 10 ao quadrado é 100, 100 multiplicado por 4π, nós temos então a área da superfície esférica de 400π centímetros quadrados. Se eu trocar o π por 3,14, 400 multiplicado por 3,14, eu acho então a área de 1.256 centímetros quadrados. Finalmente, o item C pede o volume da esfera. Também bem simples, nós vimos que o volume de uma esfera é 4π r ao cubo sobre 3. Então vai ficar 4π vezes o raio que é 10 ao cubo sobre 3. Lembrando que 10 ao cubo é 1000, então 4π vezes 1000 vai dar 4.000π sobre 3. Se eu quiser trocar o π por 3,14, então 4.000 vezes 3,14 sobre 3 vai dar então 4.186,66 centímetros cúbicos, como sendo o volume desta esfera. O segundo exemplo, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Oscar Niemeyer é um arquiteto brasileiro, considerado um dos nomes mais influentes na arquitetura moderna internacional. Ele contribuiu através de uma doação de um croquis para a construção do planetário da Universidade Federal de Santa Maria, um marco arquitetônico importante na cidade de Santa Maria. Bem, você tem aí o planetário da universidade, você vê a cobertura estilosa, que é uma projeção do Oscar Niemeyer. Bem, supondo que a cobertura da construção seja uma semi-esfera de 28 metros de diâmetro, vazada por 12 partes iguais, as quais são aproximadas por semicírculos de raio 3 metros.
Sabendo que uma lata de tinta é suficiente para pintar 39 metros quadrados de área, qual a quantidade mínima de latas de tinta necessária para pintar toda a cobertura do planetário? Use o π igual a 3. Primeiro observemos. Se é para pintar, é superfície. Superfície envolve área. É importante sempre a gente destacar a diferença entre área e volume. Superfície é área, volume é capacidade. O que nós vamos fazer? A área a ser pintada é a área da semisfera de 28 metros de diâmetro, retirado os 12 semicírculos de raio 3. Então você vai ter que calcular a área da semisfera de 28 metros de diâmetro, você vai ter que calcular a área dos 12 semicírculos de raio 3 e subtrair. Com isso, você descobre qual é a área a ser pintada. Descoberta a área a ser pintada, você pode finalmente calcular a quantidade de latas de tinta que serão necessárias. Vamos lá então. Bem, a área A1 da semisfera de raio 14, porque a questão falou que o diâmetro é 28, e nós sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Então, se é a área da semisfera, ela vai ser apenas 2πr². Entendam, a área da esfera toda, 4πr². A semisfera é a metade da esfera. Se é a metade da esfera, então você pega só 2πr². Substituindo então, vai ficar 2π vezes 14². 14² é 196, multiplicado por 2π, nós temos então que a área da semisfera 392π metros quadrados. Eu vou deixar o π para substituir só no final. Por outro lado, a área A2 dos 12 semicírculos de raio 3 vai ser calculada da seguinte maneira. Entendam, 12 semicírculos correspondem a 6 círculos inteiros. Então você vai pegar a área A2, é 6πr². Por quê? πr² é a área de um círculo. Como os 12 semicírculos equivalem a 6 círculos, eu multipliquei por 6. Então a área 2 vai ficar 6π vezes 3, que é o raio, ao quadrado. 3² é 9. 9 multiplicado por 6π dá então 54π metros quadrados. O que é isso? Isso é a área dos 12 semicírculos que nós devemos retirar. Bem, dessa forma, se a área 1 é 392π e a área 2 é 54π, a área a ser pintada é a diferença entre essas áreas. Fazendo a diferença entre elas, 392π menos 54π dá 338π. Mas a questão mandou considerar o π aproximadamente 3. Então, 338 vezes 3, nós temos uma área a ser pintada de 1.014 metros quadrados. Só que não é isso que a questão pede. A questão pergunta quantas latas de tinta eu vou gastar para pintar, sabendo que cada lata de tinta pinta 39 metros quadrados. É só a gente pegar e fazer a divisão, né? Eu pego então 1014 dividido para 39, nós percebemos que serão necessárias 26 latas de tinta, de maneira que a resposta correta é o item B. Terceiro exemplo. A seção F em uma esfera é resultante de uma intersecção dessa esfera com o plano alfa. Você pega essa esfera de centro O, faz um plano alfa cortar essa esfera. Quando o plano alfa corta essa esfera, nós vamos ter a seção F. A seção F, vocês podem observar na imagem, é esse círculo, é esse corte mais escuro, mais vermelho que nós temos na imagem. Sabendo que a distância entre o centro da esfera, que é o ponto O, e a seção F, lembrando que a seção F tem centro no ponto S, essa distância de O até S é de 5 centímetros, e sabendo que a área da seção é 144π centímetros quadrados, calcule o volume da esfera. Pensemos de trás para frente. Para calcular o volume tem que ter o raio. Então a gente vai ter que descobrir qual é o raio dessa esfera. O que nós sabemos? Nós sabemos a distância de O até S, que é 5 centímetros, e nós sabemos a área desse círculo escuro, dessa seção mais vermelha, que nós temos aí na imagem, que é 144π centímetros quadrados. Então vamos ver o que nós podemos fazer com isso.
Primeiro, eu tenho que observar esse triângulo destacado aqui na imagem. Esse triângulo que eu destaquei na imagem de maneira proposital, ele é um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, a sua hipotenusa é exatamente o raio da esfera. Um de seus catetos é o raio da seção do círculo. E o outro cateto é exatamente a distância que a questão já me deu. Então, a partir desse triângulo, dá para a gente fazer algumas coisas aí. Eu já sei, por exemplo, que essa distância é de 5 centímetros. E como nós sabemos que a área da seção é 144 π centímetros quadrados, dá para a gente saber então quanto é o Rzinho. Porque nós sabemos que a área do círculo é πr ao quadrado. Então, se a área do círculo é πr ao quadrado, eu tenho que πr ao quadrado é 144 π. Dá para a gente cancelar os π's. Contrário da potência é a raiz. Raiz de 144 é 12. Ou seja, esse círculo que nós temos aí na seção é um círculo de raio 12 centímetros. A partir do raio do círculo e a partir dessa distância, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo sombreado e a gente finalmente descobre quanto é o raio da esfera. Então, R ao quadrado é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 5 ao quadrado é 25, somando então o raio ao quadrado é 169. Portanto, o raio é a raiz quadrada de 169, que é 13. Ou seja, nós temos uma esfera de raio 13. E eu quero saber qual é, então, o volume desta esfera. Peguemos, então, a fórmula do volume, 4πr ao cubo sobre 3. Façamos aí a substituição do raio da esfera por 13. Então, 4π vezes 13 ao cubo sobre 3. 13 ao cubo dá 2.197. Isso multiplicado por 4π vai dar 8.788π sobre 3 centímetros cúbicos. Isso é, então, o volume desta esfera. Chamo a atenção de vocês para o triângulo que nós destacamos aí nessa superfície esférica. Toda vez que a esfera for cortada por um plano que determine um meridiano, que determine um paralelo nela, dá para a gente utilizar esse triângulo para a gente relacionar o raio da seção do corte, o raio da esfera e a distância do corte ao centro da esfera. Então isso será muito útil para nós, a aplicação do teorema de Pitágoras em triângulos como esse que a gente trabalhou nessa questão. Bem, então o volume da esfera é esse que nós tínhamos aí já calculado. Quarto exemplo. Um enfeite é constituído por um cubo de vidro e uma esfera inscrita em seu interior. A esfera inscrita no cubo é a esfera dentro do cubo, de modo que as bordas da esfera toquem todas as faces do cubo, perfeitamente ajustado. A esfera é composta por um tipo de gel e cristais coloridos, como na imagem. Bem, sabendo que o volume interno do cubo é de 512 centímetros cúbicos, qual é o volume da esfera? Então, novamente, nós vamos ter que descobrir quanto é o raio da esfera. Primeiro, observemos que se eu chamar de A a aresta do cubo e de R o raio da esfera, você vai ter aqui a aresta do cubo e você vai ter aqui o raio da esfera. Como vocês podem perceber, como a esfera está inscrita no cubo, então nós temos que a aresta do cubo é o dobro do raio da esfera. Ou seja, se nós descobrirmos quanto é a aresta do cubo, imediatamente dá para a gente descobrir quanto é o raio da esfera. Vamos então utilizar o volume do cubo para descobrir quanto é a sua aresta. Lembremos aí que o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então a aresta ao cubo é igual a 512. Logo então a aresta será a raiz cúbica de 512, que é 8. Ou seja, o cubo ele tem 8 centímetros de aresta. Então agora, como nós sabemos que a esfera ela tem o raio a metade da aresta do cubo, então nós vamos ter que 2R é igual a 8, portanto o raio da esfera é 8 dividido para 2, logo então nós temos uma esfera de raio 4. Se a esfera tem raio 4, agora bem simples eu posso calcular o volume, que é 4π R ao cubo sobre 3. Então vai ficar 4π vezes 4 ao cubo sobre 3. 4 ao cubo dá 64.
64 vezes 4π dá 256π sobre 3 centímetros cúbicos. Esse é, então, o volume desta esfera que está inscrita nesse cubo. E aí um detalhe importante que a gente viu com esse exemplo. Toda vez que nós tivermos uma esfera inscrita em um cubo, aprendam isso, o raio da esfera será metade da aresta do cubo. Isso sempre será verdadeiro. Quinto exemplo. 3 esferas idênticas são inseridas no interior de um tubo de ensaio com formato de cilindro circular reto e raio da base medindo R centímetros e a altura igual a 6R centímetros. Sabendo que o raio das esferas é igual a 2R centímetros e que os espaços vazios entre as esferas dentro do tubo de ensaio serão preenchidos com um líquido, determine a quantidade necessária desse líquido. Vamos lá então pensar. Bem, nós sabemos que o diâmetro da esfera é 2R e que o raio do cilindro é R. O que eu percebo com isso? Eu percebo que o diâmetro da esfera é igual ao diâmetro do cilindro. Então, estas esferas elas estão dentro do cilindro de maneira que elas estão justas, elas estão inscritas dentro desse cilindro. Só que você percebe ainda que a altura do cilindro é 6R, enquanto que o diâmetro da esfera é 2R. Isso quer dizer que nesse cilindro cabem 3 esferas empilhadas uma sobre a outra. Daí então a gente pode representar essa situação através dessa figura aqui abaixo. Vamos tomar aqui um cilindro de raio R e a altura 6R. Dentro desse cilindro eu consigo colocar então 3 esferas, cada esfera de diâmetro 2R e, portanto, cada esfera de raio R. Bem, o cilindro ele tem raio R e ele tem altura igual a 6R. Então, o volume do cilindro, que eu vou chamar de V1, nós já sabemos que volume de cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Então, vai ficar πr ao quadrado vezes 6R. Desta forma, então, nós temos o volume do cilindro de 6πr ao cubo. Por outro lado, o volume das 3 esferas, cada esfera tem raio R. Então, o V2, que é o volume das 3 esferas, vai ser 3 vezes 4πr ao cubo sobre 3. Lembrando que 4πr ao cubo sobre 3 me dá o volume de uma esfera, mas como são 3 esferas, multiplico por 3. Bem, cancela os 3 e eu chego que o volume das 3 esferas é 4πr ao cubo. Nós já temos o volume do cilindro, nós já temos o volume das 3 esferas. O que a questão pede? Qual é o volume dos espaços que vão restar entre as esferas e o cilindro, espaços esses que serão preenchidos com um certo líquido. Para a gente saber, então, o volume desses espaços que sobram, volume V que eu vou chamar, é só subtrair o volume do cilindro menos o volume da esfera. Isso vai ficar, então, 6πr ao cubo menos 4πr ao cubo, ou seja, o volume do líquido que vai preencher esses espaços será um volume de 2πr ao cubo centímetros cúbicos. Respondido então mais esse exemplo. Sexto exemplo, da Unesp. Para confeccionar um porta-joias a partir de um cubo maciço e homogêneo de madeira com 10 centímetros de aresta, um marceneiro dividiu o cubo ao meio, paralelamente às duas faces horizontais. De cada paralelepípedo resultante, ele extraiu uma semisfera de 4 centímetros de raio, de modo que seus centros ficassem localizados no cruzamento das diagonais da face de corte, conforme mostra a sequência de figuras. Então, inicialmente, o marceneiro tinha um cubo de madeira. Esse cubo de madeira tinha 10 centímetros de aresta. O que o marceneiro fez? Partiu esse cubo de madeira ao meio. Com isso, ele formou 2 paralelepípedos, como vocês podem ver. E desses 2 paralelepípedos, de cada um deles, ele retirou uma semisfera. Essa semisfera de raio 4 centímetros. E aí observem que o centro da semisfera, como a questão falou, ele vai coincidir com
o ponto de encontro das diagonais das faces onde as semisferas foram retiradas. Bem, logo em seguida, ao retirar essas duas semisferas, ele une os dois paralelepípedos e forma aí o porta-joias, como a questão falou. E aí você percebe, claro, que o porta-joias ele vai ter o formato de um cubo de 10 centímetros, retirado no interior dele uma esfera de raio 4 centímetros. Bem, sabendo que a densidade da madeira utilizada na confecção do porta-joias era de 0,85 gramas por centímetro cúbico e admitindo o π igual a 3, a massa aproximada do porta-joias em gramas é quanto? Bem, se nós temos a densidade da madeira, para a gente saber a massa, eu tenho que saber qual é o volume de madeira utilizado no porta-joias. Para eu saber o volume de madeira, lembrando aí que o porta-joias tem o formato de um cubo, retirado uma esfera do seu interior, eu vou então calcular o volume do cubo menos o volume da esfera. Isso vai ser o volume de madeira que nós teremos aí no porta-joias. Vamos lá então. Então o volume da madeira utilizado vai ser o volume V1 do cubo de aresta 10 centímetros menos o volume V2 da esfera de raio 4 centímetros. Bora então fazer isso. Dessa forma, o volume vai ficar V1 menos V2. Vou fazer logo direto. O volume do cubo é aresta ao cubo. O volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Lembrando que a aresta é 10 e que o raio é 4 e que o π é 3, eu substituo os valores. Agora eu vou resolver. 10 ao cubo é 1000. Cortei o 3 com o 3. Peguei então 4 ao cubo é 64. 64 vezes 4, 256. De forma então que o volume de madeira utilizado é 1000 menos 256, que vai me dar então 744 centímetros cúbicos de madeira. Isso é o volume de madeira utilizado no porta-joias. Lembremos então que a densidade da madeira é 0,85 gramas por centímetro cúbico. Então eu pego a fórmula da densidade. A densidade é 0,85, a massa eu quero saber, e o volume da madeira, 744 centímetros cúbicos. Faça aí produto dos meios pelos extremos. Então 0,85 multiplicado por 744, nós chegamos a um volume, a uma massa, digo, de 632,4 gramas, aproximadamente. De maneira que a resposta correta é o item C. Com isso, a gente chega ao final dessa videoaula, onde finalizamos a explicação do assunto sobre esfera.